No coração de um mundo dominado pela incerteza, histórias das linhas de frente da guerra na Ucrânia continuam a se desenrolar, tecendo um tapeçaria de coragem, estratégia e diplomacia global. Ao nos aprofundarmos nesses eventos, somos atraídos por uma narrativa que trata tanto de geografia e táticas, quanto do espírito humano e das dinâmicas imprevisíveis das relações internacionais. Hoje, nos aventuramos no centro dos acontecimentos, onde os avanços russos no setor de Veliko-Silka e as manobras estratégicas em torno de Kursk e Sumy pintam um quadro dramático da guerra moderna. Surgiram relatos de que o exército russo fez avanços significativos, capturando a maior parte da cidade de Skut, uma localização chave ao norte de Novo Cherê. Este desenvolvimento marca um ponto de virada na narrativa da batalha. À medida que os russos avançam, aparentemente indiferentes aos desafios que têm pela frente. As implicações desses avanços vão além de meros ganhos territoriais. Eles sugerem um jogo estratégico maior, visando interromper as rotas de suprimento ucranianas. Operadores russos de drones estão se aproximando dessas linhas vitais, empregando drones FPV para criar desafios logísticos consideráveis para as forças ucranianas. Neste jogo de xadrez de alto risco, cada movimento conta. À medida que os russos avançam, eles ameaçam isolar as tropas ucranianas, cortando rotas essenciais para Kursk. Esse potencial cerco destaca a gravidade da situação, onde o controle de algumas estradas pode inclinar o equilíbrio de poder neste conflito em andamento. No entanto, a guerra não é travada apenas com balas e drones. É também uma batalha de palavras e diplomacia. Uma recente reunião entre duas potências políticas, Trump e Zelensky, ganhou as manchetes pelos motivos errados. O que se esperava ser um diálogo diplomático se transformou em um espetáculo de discórdia, com o mundo assistindo. A reunião, marcada por tensões inesperadas, se desenrolou como uma cena de um drama político, revelando a natureza frágil das alianças internacionais. Trump e Zelensky, dois líderes representando nações profundamente envolvidas no conflito, se viram em desacordo em um cenário público. As consequências foram imediatas e palpáveis, com relatos sugerindo que Zelensky foi conduzido para fora da Casa Branca em circunstâncias menos que cordiais. Este incidente, capturado em câmera e transmitido globalmente, ameaçou romper os laços entre os Estados Unidos e a Ucrânia, deixando observadores questionando o futuro de sua aliança. Enquanto rumores circulam sobre potenciais mudanças no apoio militar dos Russian Deal à Ucrânia, o mundo assiste com a respiração suspensa. A possibilidade de que Trump possa reduzir a ajuda militar, um movimento que teria repercussões significativas para a Ucrânia, gerou uma onda de especulações. Poderia ser esta uma manobra calculada ou é uma reação espontânea ao volátil cenário político? Enquanto essas questões pairam, as implicações para a Ucrânia são profundas. A nação está em uma encruzilhada, enfrentando a perspectiva de um apoio em declínio de um de seus principais aliados. Nos corredores do poder, onde decisões moldam o destino das nações, os riscos nunca foram tão altos. O desastre diplomático entre Zelensky e Trump enviou ondas de choque através da comunidade internacional, levantando questões sobre a estabilidade das parcerias estratégicas. Com a Europa observando de perto, o resultado da reunião poderia redefinir alianças e alterar o curso do apoio à Ucrânia. A União Europeia, já enfrentando desafios internos, agora enfrenta a tarefa assustadora de potencialmente preencher a lacuna deixada pelos Pashaninwa. Um continente que há muito tempo depende do apoio americano em questões de defesa, agora deve confrontar a realidade de uma responsabilidade aumentada. Líderes europeus prometeram apoio inabalável à Ucrânia, mas traduzir palavras em ação é uma empreitada complexa. Enquanto o mundo assiste, a Europa deve decidir se está disposta e capaz de assumir o ônus de apoiar a Ucrânia em sua hora de necessidade. O futuro da Ucrânia e talvez o equilíbrio de poder na Europa está em jogo. Enquanto isso, a Rússia, observando o desenrolar do drama à distância, se encontra em uma posição afortunada. A ruptura diplomática entre os Estados Unidos e a Ucrânia apresenta uma oportunidade inesperada para a Rússia fortalecer sua posição. Sem mover um dedo, o Kremlin obteve uma vitória diplomática,
uma que poderia remodelar o cenário geopolítico. À medida que a poeira assenta e o mundo aguarda o próximo capítulo, somos deixados com uma pergunta premente. Em um mundo onde alianças são testadas e lealdades questionadas, como o equilíbrio de poder irá se deslocar? Esta narrativa em evolução nos convida a permanecer envolvidos, a observar de perto enquanto a história se desenrola diante de nossos olhos. Se a história de hoje capturou seu interesse, não deixe de curtir e se inscrever para mais insights sobre o sempre mutável palco mundial. Enquanto a comunidade internacional lida com os desenvolvimentos inesperados entre os Emirados e a Ucrânia, a complexa dança da diplomacia continua a se desenrolar, deixando um rastro de perguntas sem resposta e recalibrações estratégicas. Esta teia complexa de manobras políticas não se trata apenas de poder militar ou ganhos territoriais. É um testemunho do delicado equilíbrio de poder que define nosso mundo moderno. A reunião entre Trump e Zelensky, destinada a solidificar laços e discutir futura cooperação, rapidamente se transformou em um pesadelo de relações públicas. As imagens transmitidas durante este encontro de alto nível pintaram um quadro marcante de relações desgastadas, com ambos os líderes lutando para encontrar um terreno comum. A queda diplomática gerou uma enxurrada de relatórios e rumores, cada um acrescentando uma nova camada de intriga a uma situação já complicada. À medida que a poeira assenta, as ramificações desse desastre diplomático estão se tornando cada vez mais aparentes. Para a Ucrânia, os riscos são maiores do que nunca. A possibilidade de que os Estados Unidos possam retirar seu apoio militar paira como uma sombra sobre os esforços do país para se defender contra a agressão russa. Os efeitos em cadeia dessa potencial mudança de política se estendem muito além das fronteiras da Ucrânia. A Europa, já navegando nas águas turbulentas da política interna e dos desafios econômicos, agora enfrenta a perspectiva de um papel maior no apoio à Ucrânia. Os líderes do continente, vocais em suas promessas de solidariedade, devem agora confrontar a realidade de traduzir essas promessas em apoio tangível. Este momento apresenta à Europa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Durante anos, a União Europeia confiou nos Estados Unidos como um pilar de sua estratégia de defesa. Agora, à medida que a aliança transatlântica vacila, a Europa deve decidir se está preparada para assumir um papel mais proeminente no palco global. Esta mudança poderia redefinir a posição do continente no mundo, testando sua determinação e capacidade de agir como uma força unificada. Enquanto isso, a Rússia observa esses desenvolvimentos com interesse aguçado. O tabuleiro de xadrez geopolítico está mudando, e o Kremlin está em posição de ganhar com a incerteza que assola seus adversários. A ruptura diplomática entre os Estados Unidos e a Ucrânia, juntamente com a potencial hesitação da Europa, apresenta à Rússia uma vantagem estratégica. Sem intervenção direta, a Rússia pode capitalizar na desordem, potencialmente alterando o equilíbrio de poder na Europa Oriental. Enquanto esse drama se desenrola, somos lembrados da interconexão da política global. As ações de alguns podem ter consequências de longo alcance, influenciando as vidas de muitos. Neste panorama em constante evolução, alianças são testadas e novas estratégias emergem. O mundo assiste e espera, ansioso para ver como esses eventos moldarão o futuro. A história em desenvolvimento é um testemunho do poder da diplomacia, da fragilidade das alianças e da imprevisibilidade das relações internacionais. Serve como um lembrete pungente de que no mundo da geopolítica, nada está gravado em pedra. Cada decisão, cada reunião, tem o potencial de redefinir o curso da história. Para o público americano, a reunião entre Trump e Zelensky levantou questões sobre a direção da política externa do União. A queda diplomática gerou debate e especulação, com muitos se perguntando sobre as implicações para o papel da América no cenário mundial. Enquanto a nação lida com essas questões, as respostas permanecem elusivas, envoltas em retórica política e ambiguidade estratégica. Os eventos em desenvolvimento convidam à reflexão sobre a natureza da liderança e as responsabilidades que a acompanham. Em um mundo onde decisões têm ramificações globais, os líderes devem navegar por um cenário complexo,
equilibrando interesses nacionais com obrigações internacionais. Esta dança delicada requer uma compreensão aguçada da intrincada teia de alianças que definem nosso mundo moderno. Enquanto ponderamos sobre o futuro, somos deixados com uma pergunta que ressoa além das fronteiras de qualquer nação. Como a comunidade global navegará por esses tempos turbulentos? A resposta reside nas ações coletivas das nações e líderes, cada um desempenhando um papel na formação do futuro das relações internacionais. Esta narrativa em evolução, rica em intriga e complexidade, nos convida a permanecer vigilantes, a nos engajar com o mundo ao nosso redor e a considerar nosso próprio lugar neste tapeçaria global. Se esta exploração das dinâmicas geopolíticas aguçou seu interesse, não deixe de curtir e se inscrever para mais insights sobre as forças que moldam nosso mundo. À medida que continuamos a explorar a intrincada teia da política global, a narrativa em desenvolvimento entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia oferece uma lição profunda na arte da diplomacia e no delicado equilíbrio de poder. O recente incidente diplomático entre Trump e Zelensky não apenas capturou a atenção do mundo, mas também desencadeou uma série de recalibrações estratégicas que podem ter implicações duradouras. Após a reunião, a comunidade internacional é deixada para ponderar as potenciais consequências de uma aliança fraturada. Para a Ucrânia, a perspectiva de um apoio reduzido dos Erdogão é assustadora, ameaçando minar seus esforços no conflito em andamento com a Rússia. Os líderes da nação agora têm a tarefa de navegar por este terreno incerto, buscando novas parcerias e reforçando as existentes para garantir a segurança e a soberania do país. A Europa, por sua vez, deve enfrentar o cenário geopolítico em evolução. Os líderes do continente, vocais em seu apoio à Ucrânia, agora enfrentam o desafio de transformar a retórica em ação. À medida que a aliança transatlântica enfrenta potenciais tensões, a Europa deve decidir se está preparada para assumir um papel mais assertivo nos assuntos globais. Esta decisão carrega um peso significativo, com o potencial de redefinir a posição da Europa no mundo e testar sua unidade e determinação. As dinâmicas em mudança também apresentam à Rússia uma oportunidade de fortalecer sua posição estratégica. A queda diplomática entre o Serbia e a Ucrânia, combinada com a possível hesitação da Europa, fornece ao Kremlin uma chance de capitalizar sobre a incerteza e potencialmente alterar o equilíbrio de poder na região. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, somos lembrados da interconexão da política global, onde as ações de alguns podem ter consequências de longo alcance. Este momento na história serve como um lembrete pungente da fragilidade das alianças e da imprevisibilidade das relações internacionais. Destaca a importância da diplomacia e a necessidade de líderes navegarem pela complexa teia da política global com habilidade e visão. Para o público americano, o incidente diplomático gerou debate e reflexão sobre o papel do país no mundo. A possibilidade de uma mudança na política externa dos Estados levanta questões sobre os compromissos da América no exterior e sua capacidade de influenciar eventos globais. Enquanto a nação lida com essas questões, as respostas permanecem elusivas, envoltas em retórica política e ambiguidade estratégica. Neste panorama em constante evolução, o mundo assiste e espera, ansioso para ver como esses eventos moldarão o futuro. A narrativa em desenvolvimento convida a reflexão sobre a natureza da liderança e as responsabilidades que a acompanham. Em um mundo onde decisões têm ramificações globais, os líderes devem equilibrar interesses nacionais com obrigações internacionais, navegando por um cenário complexo de alianças e rivalidades. Enquanto ponderamos sobre o futuro, somos deixados com uma pergunta que ressoa além das fronteiras de qualquer nação. Como a comunidade global navegará por esses tempos turbulentos? A resposta reside nas ações coletivas das nações e líderes, cada um desempenhando um papel na formação do futuro das relações internacionais. Esta narrativa em evolução, rica em intriga e complexidade, nos convida a permanecer vigilantes, a nos engajar com o mundo ao nosso redor e a considerar nosso próprio lugar neste tapeçaria global. Se esta exploração das dinâmicas geopolíticas aguçou seu interesse, não deixe de curtir e se inscrever
para mais insights sobre as forças que moldam nosso mundo.